Olá, eu sou a Vanessa Michelante, sou nutricionista e vou estar com você na TV CH para falarmos um pouco sobre nutrição de jeito simples, prático e recheado de informações para o seu dia a dia. Afinal, fala-se muito que precisamos comer melhor, emagrecer e se cuidar, e o mundo está cheio de dietas milagrosas que prometem resolver isso bem rápido. Mas minha proposta aqui é te apresentar os alimentos, seus benefícios e riscos, para que você possa entender e tomar as melhores decisões para a sua alimentação. Então, bem-vindos ao que é isso no meu prato. Fique comigo porque o nosso primeiro programa é sobre os carboidratos. Mas o que é mesmo um carboidrato? É um macronutriente formado por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e quando ingerido e absorvido, é responsável por liberar a glicose e fornecer energia para as nossas células. Existem dois tipos de carboidratos, o simples e o complexo, e a diferença entre eles está na quantidade de carbono existente em sua composição. Ok, mas como esse macronutriente interfere em sua vida? Taxado muitas vezes de vilão, o carboidrato tem grande valor para o nosso bem-estar. Você sabia, por exemplo, que a falta do carboidrato afeta nosso humor, uma vez que sua diminuição pode reduzir a produção de serotonina? Ele também é uma importante fonte de energia e manda embora a falta de ânimo, abastecendo também as nossas funções cerebrais. E mais, a falta do carboidrato pode levar a uma intoxicação, resultando em sintomas como dores de cabeça, mau hálito, tremores, hipoglicemia e até mesmo desmaios. Para você que gosta de malhar, o carboidrato pode ser um aliado, pois quando o corpo está abastecido dele, não utiliza a proteína como fonte de energia, deixando-as para serem utilizados para reparar os nossos músculos. Então, muita atenção nas dietas altamente restritivas. É sempre bom estar de olho na importância de cada nutriente e nas necessidades específicas do seu organismo. Daí você pode me perguntar, de forma prática, qual a diferença entre carboidrato simples e o carboidrato complexo? E que diferença isso faz em nossa vida? Bom, a diferença entre um e outro está na etapa de digestão e absorção delas pelo nosso organismo. Enquanto o carboidrato simples tem rápida absorção, o complexo possui cadeias químicas longas e, portanto, é digerido de forma mais lenta, ocasionando também um aumento gradual da glicemia e promovendo a saciedade. Então, para uma dieta balanceada, vale a pena dar preferência aos carboidratos complexos. E onde encontramos esse tal carboidrato? Vamos começar pelos carboidratos simples, os monossacarídeos e disacarídeos. A glicose, o mais comum encontrado em nossa corrente sanguínea, é o combustível para o nosso sistema nervoso central. Você vai encontrar a glicose nas frutas, no mel e também no xarope de milho. A frutose, basicamente, é o açúcar das frutas, então você vai encontrar com fartura nas frutas e também no mel. A sacarose é o açúcar comum de mesa, provém dos vegetais e é encontrado no açúcar de cana, de beterraba, uva e mel. A lactose é outra versão do açúcar vinda do leite, produzido nas glândulas mamárias de quem está amamentando. A maltose é obtida pela indústria da fermentação de cereais, tais como cevada. Chegou a hora dos carboidratos complexos. O amido é a reserva energética dos vegetais, encontrada em grãos, raízes, vegetais e legumes. É a principal fonte de carboidrato da dieta. O ideal seria que ingerimos entre 50% e 55% de carboidratos complexos. O glicogênio é a forma de armazenamento dos carboidratos nos seres humanos e nos animais no fígado e no tecido muscular. Apesar da presença no tecido animal, a carne e outros produtos animais não contêm quantidade ideal de glicogênio, devido ao estresse liberado na matança dos animais. O glicogênio é importante no metabolismo, pois ajuda a manter níveis de açúcar normais durante os períodos de jejum, como durante o sono, e é o combustível imediato para as contrações musculares. A celulose é um polissacarídeo constituinte na estrutura celular dos vegetais. Nós encontramos nos vegetais, frutas, hortaliças, legumes, grãos, nozes e sementes. A celulose não sofre a alteração das enzimas digestivas de humanos. Com isso, não é digerida e torna-se uma importante fonte de fibras. E fibra é um assunto tão importante, mas tão importante que vai ganhar um programa dedicado a ele. Então fique ligado na nossa programação. Por hora, vamos ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação.
E lembre-se que, para comer bem, precisamos entender o que estamos comendo. Eu te espero no nosso próximo programa para conhecermos as proteínas, outro componente muito comum na nossa alimentação. Um abraço e até o próximo O Que é Isso no Meu Prato?